Olá, alunos do curso FIC Horticultor Orgânico da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução à agricultura orgânica. Pessoal, a agricultura orgânica, ela surgiu dentro de um contexto de questionamentos em relação à agricultura convencional, à agricultura moderna, que foi um fruto, né, da Revolução Verde. Assim, a gente nem tem tempo, né, para ficar discutindo muito isso aqui, mas os efeitos da Revolução Verde, né, e de todas as tecnologias trazidas da indústria para a agricultura, os efeitos disso são inegáveis, né? A produção quase que dobrou. Na verdade, a produção dobrou, a produtividade dobrou num período muito curto. Nós conseguimos agregar uma série de áreas marginais ao complexo produtivo, né? Só que o que a gente observou, né? E isso são resultados de pesquisa, foi que esse desenvolvimento veio acompanhado de uma série de impactos, de uma série de contradições, de uma série de fragilidades, tá? Se a gente for observar atualmente, 80% do desmatamento, por exemplo, é associado à agricultura convencional. Aí, né, associado a isso, a gente tem emissão de gás de efeito estufa, a gente tem perda de biodiversidade, né? Nós temos um problema atual de degradação dos solos, que talvez, né, a gente não dê tanta importância, mas hoje é um dos principais problemas ambientais que nós temos, né? Processos de degradação do solo, de desertificação. Então, são consequências do nosso modelo tradicional de agricultura e que trouxeram, né, uma série de questionamentos acerca, né, da sustentabilidade ambiental, social e econômica desse nosso modelo de agricultura. Além disso, né, a gente teve, né, dentro desse modelo, dentro desse pacote de desenvolvimento rural, um aumento expressivo no uso de alguns agroquímicos. Aí, somado a isso, tivemos casos de contaminação de alimentos, contaminação de animais e seres humanos. Nós tivemos também, né, a gente tem observado o aparecimento de super pragas, de super plantas daninhas. Então, uma série de problemas, tá? Uma série de problemas associados à agricultura convencional. Problemas sociais, inclusive, né, de êxodo rural, questão fundiária, são coisas que a gente podia ficar falando uma hora aqui, duas, uma semana, tá? Mas a gente não tem esse tempo todo. E foi nesse contexto, pessoal, de questionamento, né, de buscas de alternativas, que as agriculturas alternativas, incluindo a agricultura orgânica, elas cresceram, né? Elas tiveram, né, maior notoriedade, principalmente a partir da década de 60 e 70. Todas essas agriculturas alternativas, pessoal, elas se englobam, né, ou elas estão incluídas dentro do que a gente chama de agroecologia, tá? O que é a agroecologia, pessoal? E nós vamos falar muito disso no nosso curso, né? Manejo agroecológico do solo, manejo agroecológico de doenças. Vocês vão ouvir bastante esse termo. A agroecologia, pessoal, é uma ciência, né? É um paradigma, é o que a gente chama de paradigma alternativo para o desenvolvimento sustentável. Então, a agroecologia, né, é algo que se contrapõe, né? É uma ciência ampla, multidisciplinar, que se contrapõe ao nosso modelo tradicional de desenvolvimento rural, tá?
E aí a gente define também essa agroecologia, né, como aplicação de conceitos e princípios da ecologia no desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis, né? Sistemas agronômicos, sistemas voltados para a produção de alimentos. Se vocês buscarem na literatura, pessoal, vocês vão encontrar uma série de definições para a agroecologia. Eu trouxe aqui duas, né, que são mais simples, mas que expressam muito bem o que é a agroecologia, tá? Uma ciência ampla, uma ciência abrangente, multidisciplinar, com o objetivo, né, de fomentar essa transição, essa mudança para formas de agricultura mais sustentáveis, né? Daí dentro dessas formas de agricultura mais sustentáveis, a gente tem incluído aí a agricultura orgânica, tá bom? Agroecologia não é uma forma de agricultura, tá bom? Agroecologia não é uma forma de agricultura, ok? É muito mais além, conforme a gente falou. Então, né, outra definição, né, é fornecer, então, as bases científicas, né, para esse processo de transição para estilos de agricultura mais sustentáveis. Aí vai ter agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica, uma série, né, de formas comprovadamente mais sustentáveis de se fazer agricultura. E a agroecologia, pessoal, ela apresenta diferentes dimensões que vão muito além do manejo da planta, do manejo do solo, tá? A agroecologia, ela contempla também questões sociais, ela contempla questões econômicas, relações trabalhistas, né? Ela é bastante atenta a questões políticas, porque existe uma dependência, né, dessas formas de agricultura em relação a políticas públicas. Então, uma ciência ampla, né, uma ciência ampla, abrangente, com diferentes dimensões. Tá bom? E ela contempla, né, quando a gente fala em formas de agricultura ou em agriculturas alternativas, a agroecologia contempla uma série de agriculturas alternativas de base agroecológica, tá? A gente tem o que a gente chama de agricultura biodinâmica, que surgiu, né, um movimento lá que surgiu na Alemanha e na Áustria, tá? Lá no início da década de 20. Engloba também a agricultura orgânica, que é o nosso foco aqui, que conforme nós vamos ver hoje, foi um movimento que surgiu na Índia, rapidamente foi para a Inglaterra, posteriormente para os Estados Unidos, e pouco tempo depois já estava aqui no Brasil, na América do Sul, tá? Nós temos, né, ainda se originando dessa agricultura orgânica, uma outra derivação que a gente chama de agricultura regenerativa, tá bom? Aí nós temos também, nós tivemos também um movimento, principalmente encabeçado aí por médicos, né, associados a agrônomos, que foi a agricultura biológica, que inicialmente chamava organobiológica, né, mas posteriormente se consolidou como agricultura biológica. E nós temos, né, um movimento bastante famoso também, que é a agricultura natural, lá do Japão, né, com princípios bastante específicos, relacionados a questões religiosas e filosóficas, tá bom? E que tem tem algumas derivações, né, que estão mais voltadas para questões ecológicas, para questões de manejo, e menos voltada para essa parte de filosofia e religião, que é a permacultura lá da Austrália, e uma forma de agricultura alternativa, originalmente brasileira,
que é a agricultura sintrópica, do Ernest, né? Que alguns aí devem conhecer. Então, existem, pessoal, diferentes formas, né? Ou diferentes agriculturas alternativas de base agroecológica. Aqui, nós vamos focar em agricultura orgânica, tá? No foco do nosso curso é agricultura orgânica. Conforme a gente vai ver, né? Existem vários princípios que são comuns de todas essas formas de agricultura. Vai ter colega que vai falar o seguinte: ah, professor, mas eu queria trabalhar com agricultura regenerativa, eu queria trabalhar com agricultura biológica, eu queria trabalhar com agricultura natural. Muito, pessoal, dessas agriculturas alternativas, muitas práticas, muitos princípios são comuns, tá? Destacando aí, ó, que a gente tem como base dessas agriculturas alternativas práticas agrícolas menos nocivas, tá? E preconizem, né, a conservação ambiental. Além disso, é comum entre essas formas alternativas de agricultura o não uso de defensivos sintéticos, de inseticida, herbicida, fungicida e adubos de alta solubilidade, tá bom? Nós vamos falar no decorrer do nosso curso o que levou o pessoal a ter esse posicionamento em relação aos defensivos sintéticos e aos adubos de alta solubilidade, tá bom? E outro fator muito importante, pessoal, para todas essas formas de agricultura e principalmente orgânica, solo, tá? O solo como elemento chave no processo de produção. A qualidade do solo como algo que define o seu sistema produtivo, tá? Então, nós vamos ver uma série de práticas voltadas para o solo, tá? Solo fértil, solo vivo, solo com qualidade, planta saudável, planta produtiva, tá bom? Essa relação é bem clara e a gente vai ver isso ao longo do curso. Muitas vezes, aquele ataque de praga que você observa na sua área, aquela infestação por alguma doença, é algo relacionado a uma deficiência nutricional, é algo relacionado ao solo. Então, nós vamos colocar aqui, né, a qualidade do solo, a vida no solo, a fertilidade do solo como base da nossa produção, tá? E um dos princípios comuns também que nós temos de todas essas formas de agricultura é a produção de alimentos saudáveis e livre de contaminantes. Pessoal, conforme eu coloquei inicialmente, contaminação de alimentos hoje é um processo muito grave no Brasil, tá? É um problema muito sério. Então, uma das respostas para esse problema de contaminação, né, ou algo que encorajou, ou algo, né, que trouxe mais adeptos ou mais agricultores, que trouxe mais consumidores para o mercado orgânico, foram os problemas de contaminação de alimentos, tá? E aqui no Brasil, pessoal, já pensando em certificação orgânica, todo produto, tá? Todo produto que é produzido sob os princípios da agricultura biológica, da agricultura natural, da agricultura sintrópica, da agricultura biodinâmica, todos esses produtos são contemplados, são abrangidos pelo nosso sistema de certificação orgânica. O que isso significa? O produto, né, a hortaliça produzida segundo princípios da agricultura biológica pode receber um selo de produto orgânico.
A hortaliça produzida segundo os princípios da agricultura natural também pode receber um selo de produto orgânico. Essa cachaça aqui, por exemplo, ó, se a gente for olhar, ela tem um selo ali, né, de produto orgânico, mas ela tem um selo também do Instituto Biodinâmico, um selo de orgânico, né, do USDA, que é o órgão lá americano de certificação, e um selo de produto biológico da União Europeia, tá? Então, observem o seguinte, é o mesmo produto e que apresenta diferentes selos. Eu trouxe isso aqui para ilustrar o seguinte, vamos focar aqui em agricultura orgânica, tá? Vamos focar aqui em agricultura orgânica. Mas esse é um e conforme nós vimos, né, existem diferentes formas de agricultura alternativa. Mas aqui no Brasil, o produto orgânico, ele é mais abrangente e ele contempla essas diferentes formas de produção, tá bom? Então não se preocupe se você trabalhar com agricultura biodinâmica, se você trabalha com agricultura natural, se você trabalha com agricultura sintrópica, muito do que a gente vai ver aqui está em consonância com os princípios, né, dessas formas alternativas de agricultura e mesmo pensando em comercialização do seu produto, em certificação, ele se enquadra, né, segundo a legislação brasileira, como orgânico, tá bom? Pessoal, falando um pouco, então, né, da história, do surgimento da agricultura orgânica, quais são os princípios, então, ou as questões práticas específicas que norteiam a agricultura orgânica, né, desde o seu surgimento? Pessoal, quando a agricultura orgânica surgiu lá na Índia, um dos princípios, né, ou uma das coisas que encorajou esse pessoal, né, a trabalhar com essa forma de agricultura era a relação clara que eles observavam entre a saúde humana e a qualidade do solo. Pelo seguinte, pessoal, eles pensavam, né, e isso hoje está muito claro para a gente, né, diferentes trabalhos mostram isso. Se eu tenho um solo saudável, eu vou ter um alimento nutritivo e quem consumir esse alimento de alta qualidade, esse alimento nutritivo, também vai ficar saudável, tá? Então tem essa relação entre a saúde humana e a qualidade do solo, né? Isso é muito interessante. E essa qualidade do solo, pessoal, na agricultura orgânica, e nós vamos falar muito disso, principalmente no nosso próximo módulo, tá? No mês que vem, a qualidade do solo está diretamente relacionada com a matéria orgânica e atividade biológica. O que é matéria orgânica, professor? Matéria orgânica, pessoal, é uma fração, uma pequena fração do solo que se originou, né, de organismos vivos, de restos de cultura, de raízes que morreram, do esterco, tá? Isso é a matéria orgânica, aquela parte mais escura do solo. E essa matéria orgânica, ela apresenta diversas funções, que a gente vai falar bastante, mas uma delas é que ela é o combustível, ela é a fonte de alimento para os micro-organismos do solo, tá? E esses micro-organismos, conforme a gente vai ver aqui, eles desempenham funções que são imprescindíveis para a gente ter um solo equilibrado, para a gente ter um solo fértil e produtivo. Então, é por isso, pessoal, que essa qualidade do solo está diretamente relacionada com matéria orgânica e com atividade biológica. E outra coisa, né, outro princípio da agricultura orgânica também, que é extremamente importante, é essa relação entre a fertilidade do solo, tá, e a sanidade da planta. Planta bem nutrida, tá? Planta com a nutrição equilibrada, sem excessos e sem deficiências, ela é mais resistente ao ataque de insetos, ela é mais resistente
ao ataque de fungos, de nematóides, tá? Então, se a sua planta cresce num solo fértil, equilibrado, sem restrições, ela vai ser, né, essa planta que cresce nesse solo vai ser mais saudável, vai sofrer menos com ataque de praga, vai sofrer menos com doença, e a gente vai falar muito disso também, tá? São apenas alguns princípios, né? Naturalmente existem diversos, mas só uma parte aqui que a gente trouxe, que são questões particulares da agricultura orgânica e que é muito importante para nortear as nossas práticas dentro aí do nosso sistema de produção. Seja ele uma horta num vaso, né, dentro do apartamento, ou um complexo produtivo maior, tá bom? Isso aqui é base, tá? Isso aqui é base. Conforme a gente colocou, matéria orgânica e atividade biológica. O solo é vivo, tá? O solo é vivo. Tem muita gente que só vê lá um monte de terra, de sujeira. Não, o solo é vivo e nós dependemos da vida que está lá no solo, tá bom? E essa vida que está lá no solo, esses micro-organismos que estão lá no solo, vão trabalhar, né, para a gente. Eles vão trabalhar muito para a gente. Mas a gente, né, para ele trabalhar bem, para ele trabalhar sem estresse, para ele fornecer para a planta e para o solo o que ambos precisam, a gente também precisa fornecer para esse micro-organismo condições e combustível para que ele possa trabalhar, tá? Então, pessoal, solo, tá? Solo, matéria orgânica e atividade biológica como componentes-chave, como a base da produção orgânica, tá? Nós vamos falar muito disso. E a agricultura orgânica, pessoal, conforme a gente colocou, surgiu lá na Índia, né? Criada aí por esse inglês, o Sir Albert Howard. Esse inglês estava lá na Índia há muito tempo, né? E ele observou essa relação, tá? Entre a qualidade do solo, entre a saúde do solo e a saúde das pessoas, tá? Ele viu, né, que por meio de práticas que favorecessem a qualidade do solo, a atividade biológica, a fertilidade do solo, ele conseguiria obter alimentos mais nutritivos, perdão, mais saudáveis e, por consequência, né, uma população, uma comunidade de pessoas mais saudáveis e com menos problemas de saúde. Isso lá em 1930, né? Hoje isso para a gente é muito claro. E esse é um dos motivos, né, do mercado orgânico estar crescendo tanto. E daí o Sir aí, né, o Albert Howard, ele fez duas obras, né, que são marcos dentro da agricultura orgânica e dentro, né, dessas formas alternativas de agricultura como um todo. Que esse é um testamento de agricultura, né, e esse outro livro aí que é O Solo e a Saúde, tá? Isso aí são obras que foram marcos dentro da agricultura orgânica e que trazem práticas, que trazem princípios que são aplicados, né, amplamente até hoje, pessoal. Tanto na agricultura orgânica, tanto na convencional. São práticas, né, de importância e de relevância reconhecida, não só apenas na agricultura orgânica. Beleza? E aí, pessoal, muito rapidamente, essas práticas, né, essa forma de agricultura do Howard saiu da Índia e foi lá para a Inglaterra. Essa lei de Ivy aí, né, pouco tempo depois, já começou, né, lá na fazenda dela, fazer diversos experimentos, pessoal, com agricultura orgânica, né, com compostagem. E a partir disso, né, escreveu livros, publicou trabalhos
que contribuíram bastante para a disseminação dessas práticas ao redor do mundo, tá? Ela fazia muita coisa comparando agricultura orgânica com agricultura mineral. São trabalhos interessantíssimos, né? Lá na década de 40, na Inglaterra, e que tiveram uma relevância muito grande para a agricultura orgânica. E aí ela fundou, né? Ela tinha essa fazenda, né? A Suffolk Farm, e fez uma série de experimentos lá, conforme a gente colocou, e também fundou a Soil Association, né? Que foi outro marco dentro da agricultura orgânica para disseminação, para divulgação de práticas, né? Para relatos, para divulgação de estudos científicos altamente criteriosos, né? Ela mostrou de uma forma bem científica e bem criteriosa a efetividade das práticas propostas pelo Howard lá na Índia, tá? Então tem um papel muito importante também. Daí um pouquinho depois, pessoal, isso já tinha chegado nos Estados Unidos, né? E esse Jerome Rodale, ele fundou lá nos Estados Unidos o Rodale Institute, que existe até hoje, pessoal. Se vocês buscarem aí no Google, existe até hoje, tá? Da mesma forma que a Soil Association, mas o Rodale Institute, ele assumiu um papel muito importante nos Estados Unidos, que foi um país, né, que principalmente por causa dos diversos problemas drásticos, né, que esse país sofreu, principalmente lá no Corn Belt, erosão, toda aquela história aí que alguns conhecem, né, por causa desses problemas, o movimento orgânico dos Estados Unidos cresceu muito rápido e com muita força. E o Rodale Institute teve um papel muito importante nisso. E até hoje tem, né? Até hoje é uma instituição de pesquisa, de formação de pessoas muito respeitada mundialmente, tá? Então, isso é um pouco da origem da agricultura orgânica. A gente falou dos princípios lá no início, né? E quais são as principais práticas da agricultura orgânica? É óbvio, pessoal, que nós vamos ver isso aqui com nível de aprofundamento bem bacana. Nós vamos estudar isso tudo, o porquê disso tudo, tá? Os mecanismos, mas aqui é só para a gente contextualizar um pouco, tá? Que nós iremos ver daqui para frente. Uma das principais práticas que nós temos na agricultura orgânica é a adubação orgânica, via dejetos animais, restos de cultura, palha, resíduos e materiais compostados, né? O que é um material compostado, professor? Material compostado é aquele que passou pelo processo de compostagem. Ah, mas o que é compostagem? Compostagem, né? Nós vamos ver, nós vamos ter uma aula, nós vamos ter um momento para falar sobre isso, mas é um processo, né, de decomposição aí da matéria orgânica sob condições controladas, que a gente vai ver, né? E que é bastante importante nessa produção de adubo, nessa produção de fontes de matéria orgânica para o solo, tá? Então, a adubação orgânica é uma das principais práticas. Não existe agricultura orgânica sem adubação orgânica, tá? E aí a gente vai falar, né, de fontes de adubos orgânicos, características que cada um tem, doses que é legal a gente usar, né? O que a gente considera, tá bom? E falando em compostagem, foi o Sir Howard que desenvolveu, né, esses métodos de compostagem que a gente utiliza até hoje, lá no início da agricultura orgânica. Então, observem, pessoal, a compostagem, né, ela cresceu, a técnica de compostagem é algo que surgiu quase que junto com a agricultura orgânica, e é algo muito importante. A gente vai ver, né? É uma forma natural da gente obter
um produto com altíssima qualidade, tá bom? E outra coisa que é bem particular da agricultura orgânica, que é interessantíssimo, que a agricultura orgânica, né, desde os seus primórdios, pessoal, ela apresenta um conjunto, né, bem definido para produção de regras, de normas, né, muito bem definido para produção e comercialização de produtos, tá? Que são aceitos, né, internacionalmente. Nós vamos ter 2 aulas, eu acho, sobre certificação orgânica. Isso é muito importante, pessoal, entender um pouco da certificação, tanto para o consumidor quanto para o produtor, ou mesmo se você estiver querendo montar uma certificadora aí para você. Ah, professor, eu estou fazendo curso só para eu trabalhar na minha hortinha aqui em casa, na minha hortinha aqui no AP, mas é interessante você entender sobre a certificação como consumidor, tá? Você vai ver um pouco sobre isso aí, são questões bem interessantes, tá? Então, essas são algumas práticas aqui que nós vimos, coisa bem rápida e que a gente vai aprofundar bastante aí no decorrer do curso. E qual que é o cenário hoje para orgânico, pessoal? O cenário é excepcional, tá? O cenário é excepcional. É um mercado, né? É um mercado de quase 100 bilhões de dólares, né? É um mercado de quase 100 bilhões de dólares. Só os Estados Unidos, né, consome mais de 40 bilhões de dólares em orgânicos, né? Todo aquele estereótipo do americano que come mal, que não está nem aí para a saúde. Isso é coisa de filme, né, pessoal? A coisa lá não é bem assim. A Europa também, né, um mercado muito grande para orgânico, a China, tá? Então, aqui no Brasil tem crescido com muita força, né, mercado orgânico. Então, o potencial é muito alto, tá, pessoal? Aqui no Brasil tem crescido muito, tá? Tem crescido muito, porque as pessoas, né, primeiramente, elas estão criando uma consciência e uma preocupação em relação a como o seu alimento é produzido, tá? Então, mais do que nunca, questões ambientais relacionadas à produção de alimento são importantes, pessoal. Não só a gente vê, né, alguns países deixando de importar produtos brasileiros porque esses são produzidos de forma predatória, de forma insustentável, mas o próprio mercado interno, né, os próprios brasileiros, têm reconhecido essa importância e alguns já buscam produtos produzidos de forma sustentável no momento da compra, tá? Então, o mercado interno aqui tem um potencial muito grande e a gente tem visto isso, né? Outra coisa que tem motivado também, né, é essa nossa preocupação com a saúde, é essa nossa preocupação com a contaminação de alimentos, que é um problema muito grave, e essa nossa preocupação com questões nutricionais, tá? É reconhecido, pessoal, que o alimento orgânico, principalmente por causa das práticas, né, que nós fazemos ao longo, né, do seu cultivo, relacionadas à fertilidade do solo, relacionadas, né, à atividade biológica, relacionadas à nutrição, é reconhecido que o alimento orgânico ele é mais rico do ponto de vista nutricional. Então, muita gente está buscando isso, um alimento mais saudável, livre de contaminantes e reconhecidamente mais nutritivo, né? Que apresenta mais minerais, que apresenta mais antioxidantes, mais vitaminas, mais carotenos e um monte de coisa, né? Tem uma série de trabalhos que mostram isso. Alimentos orgânicos são mais ricos do ponto de vista nutricional, tá? Então, isso é outra coisa que tem estimulado bastante esse mercado. Essa busca por alimentos, né, que além de estarem livres de contaminantes,
são mais nutritivos, tá? E aí você está pensando assim, ah, professor, mas isso é só para rico, né? Você está doido, encrencado demais. A cada dia que passa, pessoal, e isso é algo, né, que tem motivado a adesão cada vez maior de produtores ao modelo orgânico de produção, a cada vez que passa, o preço do orgânico está mais próximo do preço do convencional. Olha isso aqui, pessoal. Ainda é um pouco mais caro, tá? Mas o custo de produção dos alimentos produzidos de forma convencional tá muito caro, pessoal. Como a nossa moeda está muito desvalorizada e os defensivos, sementes, adubos, né, boa parte são importados ou cotados em dólar, o preço para se produzir de forma convencional está muito alto, né? Está muito alto. Então, a produção, o custo de produção está onerando muito o produtor. E isso, né, obviamente, vai refletir no preço desses produtos. Então, está cada vez mais barato comer bem, comer orgânico. E isso é outra coisa que estimula o mercado, tá bom? No mundo, né, nós temos um aumento aí na área cultivada com orgânicos, um aumento, né, de mais de 500% em relação a 1999. Então, é um aumento muito grande, né? Nós já temos só aqui na América Latina, né, 8,3 milhões de hectares. Quando a gente pensa no mundo inteiro, são mais de 70 milhões de hectares cultivados com orgânicos, né? Com destaque aí para a Austrália, principalmente, que detém quase metade aí dessa área cultivada com orgânicos, né? Mas então o mercado cresce muito, com potencial muito grande, e que requer mão de obra, que requer qualificação. E é isso que vocês estão buscando aqui, né? Seja para trabalhar aí na sua casa, no seu sítio, no seu AP, ou seja para produzir, para procurar um emprego, tá? Isso que vocês estão fazendo é muito importante, se qualificarem. E no Brasil isso tem crescido muito. No Brasil isso tem crescido muito, pessoal. Em 2010, nós tínhamos aqui cerca de 5 mil unidades registradas, né, de produção orgânica. Hoje já são mais de 20 mil. E isso estimulado pelo mercado, isso estimulado pela demanda, tá? Isso estimulado pela preocupação das pessoas com uma alimentação saudável, que foi algo que se acentuou durante a pandemia, né? Pessoal muito preocupado com a dieta, com a alimentação, em consumir alimentos saudáveis, né? A nossa cultura alimentar tem mudado muito ao longo dos anos, tá? E além disso, pessoal, nós tivemos ao longo dos anos políticas públicas que fomentam a produção de orgânicos. Se der tempo, a gente vai falar disso um pouco, tá? Mas nós temos políticas públicas específicas para fomentar a produção orgânica. E a gente precisa, né, que isso cresça a cada dia mais, para favorecer o pequeno produtor, né, para favorecer a produção sustentável de alimentos, para que as pessoas, independente de classe social, tenham acesso a um alimento produzido, né, de forma sustentável, um alimento nutritivo e saudável, tá bom? Nós temos um exemplo disso aí, é o Pronaf Agroecológico, que é uma linha de financiamento só para produtores agroecológicos, né? Para produtores que se enquadram dentro de alguma daquelas agriculturas alternativas que a gente falou, incluindo a orgânica, tá? Então, pessoal, o cenário favorece muito. Vamos pegar firme aí nesse curso, vamos investir em qualificação, tá? Que é uma área que tem crescido muito e que o potencial é muito grande, ainda vai se desenvolver muito no nosso país. Beleza? Pessoal, a nossa aula era essa, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas em relação a esse conteúdo, participem do nosso atendimento, né?
que é esse momento para a gente conversar, tá? É um momento para você apresentar a sua dúvida, para a gente discutir, que é toda quinta-feira, de 19 às 20 horas. Caso você não possa participar desse momento, que não é de presença obrigatória, você pode utilizar o fórum de dúvidas ou também me enviar um e-mail. Não é problema algum. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.